Hello, pessoas! Bora aprender um pouquinho mais sobre rotina espiritual? Hoje, o vídeo, ele começou um pouquinho diferente. Vocês sabem que aqui eu tenho dois quadros, né? Um que fala só de devocional, onde a gente aprofunda um pouquinho ali no que o Senhor quer dizer para nós com a palavra dele. E a gente também tem o quadro do Café Terapia, que é onde eu e você, tomando uma xícarazinha de café, batemos um papo espiritual. Falamos sobre coisas cotidianas à luz da palavra. E vamos ter um novo quadro aqui, o nosso terceiro quadro, que é especificamente sobre rotina espiritual. Esse quadro, eu vou trazer mais ensinamentos, mais coisas a se aprender de verdade. Então, toda vez que você vê rotina espiritual, pega papel e caneta na mão, porque eu tenho muita coisa para poder te ensinar. E hoje, o vídeo especificamente de hoje, vamos falar sobre jejum espiritual. O jejum é uma prática, um ato espiritual que muitas pessoas têm dúvida. E nesse vídeo eu quero falar sobre 5 coisas que eu anotei aqui, que é a dúvida de muitos e que eu quero poder esclarecer um pouquinho para vocês. Lembrando que é um assunto muito profundo. Só esse vídeo aqui, que já vai ficar grande, não vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria. Com toda certeza eu vou trazer mais vídeos sobre jejum aqui. Mas esse é o primeiro. E nele eu tenho certeza que já vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas, inclusive de perguntas que eu já recebi aqui no canal. Eu separei 5 perguntas, que são: o que é o jejum? Para que serve o jejum? O que pedir no jejum? Como fazer o jejum? E quando fazer o jejum? Essas 5 perguntinhas, eu acho que já vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. Mas eu quero relembrar que não é tudo que eu quero falar. Com certeza vão existir mais vídeos nesse canal sobre o jejum. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E eu quero começar por aqui. Então, respondendo a primeira pergunta, o que é o jejum? O jejum, ele é um ato espiritual. Eu diria que muito mais além de um ato espiritual, ele é uma prática espiritual e também uma arma espiritual. Ele faz parte ali dos pilares no qual a gente alimenta o nosso espírito. Como que a gente alimenta o nosso espírito? Os 3 principais atos espirituais são leitura da Bíblia, jejuar e orar. Essas são as 3 práticas espirituais que mais alimentam o nosso espírito. Nós temos que lembrar que somos seres espirituais. A gente não tem só esse corpo. Dentro do nosso corpo, temos uma alma e temos um espírito, no qual os dois também têm que ser alimentados. E o espírito só se alimenta com coisas espirituais. E jejum é uma delas. Segunda pergunta: para que serve o jejum? O jejum, gente, ele serve principalmente para alimentar o seu espírito. O jejum, ele serve para moldar o seu ser humano. Ele serve para mortificar sua carne, silenciar a sua carne, silenciar seus atos e desejos humanos e aumentar os seus atos e desejos espirituais. Lembrando, você tem um espírito dentro de você. E o espírito, ele sempre está lutando contra a carne. Os dois, eles ficam ali se bicando o tempo todo. É onde a gente, muitas vezes, tem aquela batalha da mente. É o espírito lutando contra a carne o tempo todo. Porque o espírito precisa de um alimento e a carne, ela se alimenta de outras coisas. E essa guerra está dentro de você o tempo todo. E qual que vence? A que você alimenta mais. Quem você decide alimentar mais? O seu espírito ou a sua carne? Quem você alimentar mais é quem vai vencer essa guerra que está dentro de você. O jejum, além de alimentar o seu espírito e mortificar a sua carne, ele serve para isso, para silenciar a sua carne ali. Porque nós, gente, não temos uma natureza extremamente boa, temos uma natureza pecaminosa. E só no mundo espiritual ali a gente consegue moldar essa parte que é ruim de nós. Então, o jejum, ele vai te ajudar a alimentar o seu espírito para fortalecer a parte boa que existe dentro de você, que é Cristo. O que existe bom dentro de nós, somente Jesus. A parte boa de você é só Jesus. O resto é tudo ruim, são coisas pecaminosas, desejos egoístas, desejos vaidosos. A parte boa
É só Cristo. E como que a gente expõe essa parte boa? O jejum é uma dessas práticas que a gente precisa fazer para poder mostrar essa parte boa que existe dentro de nós, para o nosso espírito poder aparecer, para o nosso espírito poder falar. Para que mais que serve o jejum? Para você conseguir ouvir o Senhor. Porque Deus, ele fala conosco, é no nosso espírito. A gente ouve o Senhor através do espírito. E quando a gente alimenta o espírito, a gente consegue ouvir mais o Senhor falar conosco. A gente consegue sentir mais Deus. A gente consegue ver mais o Senhor. Porque Deus, ele se comunica com nós através do jejum, através da Bíblia, através da oração, que são atos espirituais que devemos praticar. Por quê? Porque o Senhor fala conosco no Espírito. O jejum, ele serve para muita coisa, gente, mas como eu disse, esse vídeo é só uma introdução do jejum. E eu quero ficar só aqui para não acumular muito a sua cabeça de coisas. Inclusive, eu espero que você já esteja anotando, porque tudo que você ouvir aqui, você vai ter que dar uma lida depois, porque, como eu falei, é muito profundo. Se você não faz parte desse canal, aproveita e já se inscreve, porque aqui, além desse vídeo de te ensinar a ter uma rotina espiritual, eu falo sobre muitas outras coisas para edificar o seu espírito. Terceira pergunta, essa daqui é muito importante. O que você vai pedir para o Senhor quando você for jejuar? Muitas pessoas falam, eu quero um carro, então eu vou jejuar para Deus me dar. Eu quero que o Senhor salve meu casamento, então eu vou jejuar para isso acontecer. Eu quero. Gente, o jejum, ele não é uma lâmpada mágica no qual você vai esfregar ali e vai fazer o seu pedido para Deus e tratar Deus como seu gênio da lâmpada. O jejum, ele não é para isso. O jejum, ele é para alimentar, fortificar o seu espírito e silenciar, diminuir a sua carne. Então, o que você tem que pedir no jejum espiritual? Coisas espirituais, porque só Deus pode nos dar as coisas espirituais que nesse mundo a gente não acha. Vamos pegar o exemplo lá de Salomão. O que Salomão pediu para o Senhor? Sabedoria, porque só Deus dá sabedoria. Então, a sabedoria é uma coisa espiritual para você pedir para Deus. Eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo uma lista sobre a sabedoria do Senhor e tudo que você pode pedir através dela para Deus. Porque a sabedoria do Senhor e a sabedoria do homem são totalmente diferentes. Eu vou deixar essa lista aqui embaixo para você poder baixar e ler. Mas em resumo, Daphne, quais são as coisas espirituais, então, que eu tenho que pedir no meu jejum para o Senhor? Sabedoria, discernimento de espírito, mansidão, humildade, maturidade, domínio próprio, disciplina espiritual. Você entende que essas coisas que você pede são coisas espirituais que o Senhor pode te conceder? Porque através dela se materializarão as coisas que você gostaria de pedir lá na sua lâmpada dos desejos, tratando o Senhor como gênio da lâmpada. Às vezes, você pede algo material para o Senhor, algo físico para o Senhor, mas aquilo ali não vai se manifestar se você não adquirir coisas espirituais antes, porque são através dessas coisas espirituais que você consegue materializar outras coisas. Então, quando você jejua, você tem que pedir para o Senhor coisas espirituais, coisas que só o Espírito de Deus pode te oferecer, que você não vai encontrar mais em nenhum lugar desse mundo. E é através dessas coisas espirituais que as outras coisas que você deseja vão se materializar, porque você vai ter o combustível dentro para poder fazer externá-lo. Eu sei que é complexo, gente, não é fácil, mas repetindo, eu só tô falando aqui uma introdução, a pontinha do iceberg do jejum, para vocês poderem entender quando vocês jejuarem, o que é o jejum e para que serve o jejum. Então, repetindo, quando você jejuar, é coisas espirituais que você pede para o Senhor, não coisas materiais. Porque as coisas materiais, as coisas físicas, só se manifestam através do que já está no Espírito. Sempre vai se materializar no espiritual primeiro, antes de vir para essa terra. Por isso que o jejum é para isso. É para você pedir as coisas espirituais para o Senhor. E as coisas espirituais que te moldarão como ser humano. Porque lembrando, nós temos uma natureza ruim e pecaminosa. A coisa boa que tem dentro de nós é só Jesus Cristo. E para ela se manifestar, a gente tem que alimentá-la. Lembra que eu falei? O que você alimenta mais é o que vai te dominar. Ou você alimenta mais o seu espírito, ou você alimenta mais a sua carne.
O que você alimenta mais é o que vai dominar a sua vida. Como fazer o jejum? Daphne, como que eu posso abrir o jejum? O que eu tenho que fazer durante o jejum? Como que eu posso finalizar esse jejum? Toda vez que você for jejuar, você vai orar uma oração normal com Deus, só que uma oração intencional. Seja intencional naquela oração, seja específico naquela oração. Pense no que você quer para poder materializar aquilo e fortificar no espírito primeiro. Vou te dar um exemplo aqui, só para você poder entender. Quando você for jejuar, o que você vai pedir para poder se materializar aqui, né, no mundo físico? Vamos supor, Senhor, eu quero ser uma pessoa usada por Ti. Para onde o Senhor me colocar, as pessoas prosperarem, as pessoas entenderem, para eu poder ser uma resposta ali na vida daquelas pessoas. Quando você for jejuar, você vai sentar. Vai orar normal com o Senhor. Senhor, nesse momento eu estou abrindo um jejum espiritual. O Senhor sabe o que eu estou buscando e o que eu quero que se materialize aqui nessa terra. Mas para isso, eu sei que eu preciso ser paciente. Eu sei que eu preciso de mansidão e muita sabedoria. Porque se eu não tiver essas coisas, eu não vou conseguir alcançar o que eu estou buscando. Então, nesse jejum, eu quero mortificar a minha carne, silenciar a minha carne, acabar com ela, para que o espiritual possa se manifestar na minha vida. Me dê sabedoria, me dê mansidão. Eu busco essas coisas que só o Senhor pode me dar. E esse jejum é para isso, Pai. Me ajude nisso. Me ajude a resistir até o final desse jejum, que eu vou fazer durante tantos dias, ou que eu vou fazer durante tantas horas nesse dia. Me ajude durante esse período e que eu possa manifestar a sua glória através da minha vida, em nome de Jesus. Assim eu abro esse jejum. Pronto. E aí você vai jejuar. Ou você escolha dias, ou escolha o período. Vamos supor que você vai jejuar só no dia de hoje. Você vai jejuar por um período aí de 8 horas seguidas. O que você vai comer durante esse jejum? Nada. Porque, gente, jejum nada mais é do que você abster-se de alimento. Resumindo, é não comer nada. Você não vai comer nada, você só vai se hidratar, que é tomar água, e muita água. Então, você vai aí jejuar durante um período de 8 horas. O que você vai fazer durante essas 8 horas? Você vai fazer atos espirituais. Ler a Bíblia, louvar o Senhor, orar, conversar com o Espírito Santo, adorar o Senhor. É isso que você faz durante o jejum. Porque, gente, se você falar que vai jejuar e não fizer nada de atos e práticas espirituais durante esse jejum, é uma dieta que você está fazendo. Nada mais. No horário ali que você não está se alimentando, é para você estar em um momento ali com o Senhor. Tira esse tempo para o Senhor. Daphne, eu quero jejuar mais de um dia. Então, vamos supor, começa devagar, tá? Não começa de uma vez, não, porque senão você vai falhar. Vamos supor que você vai jejuar, tira uma refeição que você gosta muito. Eu vou tirar o meu almoço. Então, durante 7 dias, eu vou tomar o meu café da manhã, lanchar e jantar. O almoço, eu não vou comer. Esse vai ser o meu período de jejum, do almoço até o lanche da tarde. E no momento do seu almoço, ao invés de você ir mexer no celular, fazer outras coisas, é o momento que você vai adorar o Senhor, é o momento que você vai ler a palavra, é o momento que você vai conversar com o Espírito Santo. Porque no momento do jejum é o momento que você tem que estar ali alimentando o seu espírito. Se você quer fazer jejum mais prolongado, a Bíblia tem vários. Tem jejum de 21 dias, tem jejum de 40 dias. Mas, se você quer algo mais específico, sempre peça direcionamento para Deus. Senhor, eu gostaria de jejuar tantos dias para eu fazer isso, isso, para manifestar o Senhor nisso. Me ajuda a saber quantos dias o Senhor quer, quantos dias são necessários para que o Senhor molde meu espírito para poder manifestar a sua glória, para poder adquirir as coisas espirituais que eu preciso para essa jornada. Me mostre, fale. Você tem que ter um relacionamento com o Senhor, gente. Jejum é ter um relacionamento muito íntimo ali com o Senhor, poder pedir direção para Ele para tudo. E Daphne, jejuei, orei. Como que eu vou agora entregar pro Senhor? Da mesma maneira que você orou no início, você vai orar no final. Senhor, eu tô finalizando agora esse jejum. Passaram-se tantos dias ou tantas horas desse jejum que eu falei no início com o Senhor. Agradeço pelo Senhor ter me sustentado, pelas batalhas espirituais que eu não vi. Obrigada, Senhor, por ter me ajudado nesse jejum e que eu possa adquirir sempre mais do Senhor, que o Senhor possa me dar sempre as coisas espirituais que eu não adquiro nessa terra se não for pelo Senhor. Obrigada,
Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Espírito Santo, por me guiar e me sustentar. Em nome de Jesus, eu agradeço e te entrego esse jejum. É simples. Jejum não é um bicho de 7 cabeças, gente. Mas eu sei que tem muita gente que não sabe o que fazer, não sabe como fazer. E a última pergunta: quando fazer o jejum? Gente, lá em Mateus 6, os versículos 16 e 17, Jesus está explicando sobre o jejum. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, e eu quero ensinar isso daqui pra vocês. Toda vez que eu leio a palavra, teve uma vez que o Espírito Santo virou pra mim e falou assim: presta atenção nas palavras que você lê na Bíblia. Presta atenção nos detalhes. Porque se você não prestar atenção, cada palavra que tá ali, você não vai entender o que eu quero te explicar. Você não vai entender no espiritual a mensagem que eu quero te passar. E assim eu tenho feito. Então, quando eu li ali o primeiro versículo, Jesus, ele fala: quando jejuarem. Jesus ele não falou se você jejuar. Se um dia você jejuar. Não é se. Jejum, ele não é opcional. Jejum, ele é um ato espiritual. Ele tem que fazer parte da sua vida e da sua rotina espiritual. Não é igual a oração que você tem que fazer todos os dias ali. Mas você tem que praticar o jejum espiritual. O jejum espiritual, ele é uma arma. O jejum espiritual, ele é um ato ali que você vai praticar para alimentar o seu espírito. Sem ele, seu espírito, ele não consegue ser alimentado por completo. Então, Jesus, ele fala: quando jejuarem, não é se jejuar. Então, Jesus, ele tá falando ali, o jejum, ele não é opcional. É quando você for fazer. Quando você fizer, não fica falando pros outros só pra se vangloriar, só pra aflorar o seu ego e mostrar: eu sou mais espiritual do que as pessoas, que é isso que os hipócritas faziam. Não. Quando você jejuar, você tem que ficar normal. A sua vida vai continuar normal, gente. Não é uma coisa mirabolante. É uma coisa normal. Só que no espiritual que você tá fazendo. Igual, eu no momento, eu estou jejuando. Se eu não tivesse falado agora pra vocês que eu estou jejuando, você nunca iria imaginar que eu estou jejuando, mas eu estou. Eu estou jejuando em prol de um propósito maior, que eu estou buscando direcionamento no Senhor. O jejum, ele é muito pra isso. É pra você buscar direcionamento, clareza, pra você entender coisas do Espírito, buscar e ter coisas no Espírito que o mundo você não consegue enxergar, você não consegue entender. E é só no Espírito que você vai entender. Jesus, ele fala: quando você jejuar, lava o cabelo, lava o rosto, penteia o cabelo, lava o rosto. Não deixa as pessoas acharem que você tá jejuando. E quando você for compartilhar o jejum, porque tem muita gente que fala assim: mas quando você jejuar, você não pode falar nada. Jesus falou que não é pra você falar nada. Não. Jesus, ele não falou que é pra você não falar nada. É pra você não agir como os hipócritas. É pra você seguir sua vida normal. Porque me fala o seguinte: como que as pessoas iriam saber que Jesus jejuou durante 40 dias se ele não tivesse falado? As pessoas sabem, tá escrito que Jesus jejuou durante 40 dias. Porque ele falou. Não tá escrito: Jesus falou que ele jejuou. Não, mas tá escrito que ele jejuou. Como que os discípulos iam saber que ele jejuou se ele não tivesse falado? Como que os discípulos iriam saber das experiências que Jesus teve no deserto em jejum, se ele não tivesse contado? Então, quando você for falar de jejum, se você estiver jejuando, que seja para edificar a vida das pessoas, igual Jesus falou. Jesus falou que ele jejuou durante 40 dias e a gente tem entendimento que Jesus, ele só suportou. Jesus, ele só conseguiu enfrentar Satanás. Jesus, ele conseguiu só debater com a palavra ali porque ele jejuou. O jejum fortaleceu ele para ele conseguir passar por aquilo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então, quando você vai jejuar? Quando você sentir necessidade de matar ali sua carne, quando sua carne estiver gritando, você vai jejuar. Quando você estiver buscando uma resposta específica em Deus, você vai jejuar. Quando você quiser coisas espirituais, sabedoria, discernimento, disciplina, domínio próprio, fruto do Espírito, você vai jejuar. Eu queria muito falar aqui sobre coisas que eu aprendi durante os jejuns que eu pratiquei. Só que o Espírito Santo, ele me deu uma barrada. Não é nesse vídeo que eu vou falar nisso. Mas ao final desse jejum que eu estou fazendo, que é um jejum muito específico, quando eu terminar, eu vou compartilhar todas as experiências que eu tive durante esse jejum aqui. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. E você que chegar depois aqui nesse vídeo, com certeza ele vai estar aqui nesse vídeo, para você poder assistir quando ele já estiver em ação, né? Já tiver posto aí nesse canal. Então, gente, jejum é muito profundo. Jejum espiritual não é uma coisa simples. Não pegue só esse vídeo como ensinamento de jejum.
Assista mais, porque Deus, ele me dá alguns entendimentos sobre jejum, mas dá entendimento para outras pessoas de outras coisas que às vezes ele não vai falar para mim e que eu preciso buscar também. Assista outros vídeos sobre jejum aqui no YouTube. O meu vídeo, eu quero que ele seja só uma portinha de entrada para você se interessar sobre o assunto, para você poder entender mais. E comenta aqui nesse vídeo se ficou claro essas 5 perguntas que eu trouxe aqui. Se você tem mais alguma dúvida sobre jejum que eu não cheguei a falar aqui, comenta aqui também para poder ver, para eu poder ouvir. Às vezes a sua dúvida é o próximo vídeo que vai ter aqui no canal que Deus quer trazer para esclarecer para você. Eu quero que esse canal aqui seja só literalmente um canal de bênçãos do Senhor para você. Eu quero ser apenas um instrumento. Eu oro pro Senhor, eu falo, Senhor, eu quero ser usada da maneira que te agrada, que da minha boca saia palavras que o Senhor colocar, que o Espírito Santo colocar para eu poder falar, para eu poder tirar as dúvidas das pessoas que elas têm em relação ao teu mundo, que possa ajudar as pessoas a te buscarem mais. O conselho que eu quero te dar no final desse vídeo, gente, jejue. Jejum, ele é uma prática espiritual. Ele é um dos pilares para alimentar o seu espírito. Bíblia, jejum e oração. Jejum não é se você jejuar, ele não é opcional, é quando você jejuar. Às vezes, você é o tipo de pessoa que só vai ouvir mais a Deus quando você jejuar. Eu mesma sou uma dessas pessoas. Quando eu jejuo, o espírito, ele grita, ele não fala, ele grita. Eu escuto mais do Senhor, eu recebo mais do Senhor. Jejum, ele tem que ser como a sua academia. Da mesma maneira que você quer moldar o seu corpo, torná-lo da maneira que você gostaria que ele ficasse em aparência, saúde, o espírito é a mesma coisa. Você tem a academia para moldar o seu corpo e a sua academia para moldar o seu espírito é o jejum. Torne o jejum uma prática. E comparar a academia ao jejum eu acho muito válido, porque assim, ok, tem pessoas que vai todos os dias na academia, mas tem gente que vai, por exemplo, 3 vezes na semana e ele já tá modelando o corpo da maneira que gostaria. Com jejum é a mesma coisa. Não pratiquem só o externo, pratiquem o interno também. Sua alma e seu espírito, eles precisam de cuidados, não só o seu corpo. Lembre, o que você mais alimenta é o que mais te domina. Busque alimentar o seu espírito. E que o jejum espiritual seja uma dessas práticas na sua vida, na sua rotina espiritual, a partir de hoje. Deixa seu amém nos comentários e se você tiver mais alguma dúvida, eu quero gravar sim um outro vídeo sobre jejum para esclarecer coisas que ainda não falei aqui. Beijos!